Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta aos Gálatas, para hoje dos versos 6 até o verso 9. Mas antes de nós iniciarmos, vamos ter uma breve palavra de oração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, de ser instruído pela Tua palavra. Nos concede, ó Deus, graça, nos concede, ó Deus, misericórdia, nos dá, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, para qualquer que seja a Tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se há algo que nos preocupa no meio evangélico, é justamente a insegurança, a inconsistência dos irmãos. Muitas vezes somos tomados por ventos de doutrina e isso nos faz muitas vezes perder aquilo que é a essência do evangelho de Cristo Jesus. Paulo, então, nesta parte, vai tratar acerca disso. E ele vai iniciar assim no verso de número 6. Admira-me que estejais pensando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aqui, então, ele fala acerca daqueles que estão abraçando o judaísmo, sobretudo a prática da circuncisão. E Paulo, então, se diz admirado, ele se diz espantado, ele se diz surpreso, porque ele ensinou e fundou as igrejas desta região. E ele, então, ele fala dessa ideia de que estejais passando, tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Porque, meus irmãos, não se enganem. Negar uma parte do evangelho, negar todo o evangelho. Negar um valor fundamental do evangelho é negar todos os princípios do evangelho. E aqui, então, ao abraçar a circuncisão, é um ato de negar o sacrifício vicário suficiente de Cristo. Estes, então, estavam negando ao Senhor Jesus Cristo quando, então, eles ouvem um outro evangelho. Claro que aqui ele não está falando da diversidade do evangelho, mas se é um outro evangelho, na verdade, é o falso evangelho. No verso 7 ele vai dizer: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Perceba que este capítulo, depois da saudação, do prefácio, ele não vai para uma oração, ou ele não agradece aos irmãos, ele não tem uma palavra de ânimo para os irmãos, ele vai diretamente ao assunto, porque havia uma necessidade emergencial de tratar sobre isso. Ou seja, ele já faz uma acusação acerca daqueles que estão enganando. E é importante isso, como ele terminou com uma doxologia, o engano ele sempre está presente, não a glória de Deus, mas a glória dos próprios homens. Então, estes homens que estavam enganando, eles visavam a própria glória, a própria glória. Ele vai assim dizer: alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, ou seja, perverter. É uma ideia de mudar, é uma ideia de inverter, de transformar esse evangelho, de não ser o real e puro evangelho de Cristo. E nos lembremos sempre que uma
pequena mentira dentro de um aspecto de verdade não se torna uma meia verdade, mas ou é mentira ou é verdade. Então, nesse sentido, eles estavam negando o evangelho que o próprio Paulo havia passado. Mas ele vai para um contraponto com esses irmãos. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja amaldiçoado, ou seja, é maldito aquele que prega um falso evangelho. Lembremos sempre, o evangelho que Paulo prega é Cristo crucificado, ressurreto e glorificado. E este evangelho não está fundamentado em invenções humanas, mas este evangelho é alicerçado por Paulo também através do Antigo Testamento. Ele testifica de Cristo pelas promessas que o próprio Deus, então, trabalha. E aqui ele diz que aqueles que praticam este falso evangelho, que eles sejam malditos ou amaldiçoados. No verso 9, terminando esta parte, ele vai dizer: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ele repete então a ideia. E ele vai dizer ainda não só daquele que prega, mas ele fala daquele que recebe. Ele primeiro falou daquele que prega, né, pregado seja anátema, e depois ele vai falar também daquele que recebe. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, aqueles que pregam o falso ensino, sejam malditos ou amaldiçoados. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um evangelho, principalmente no Brasil, muito humanista, muito de autoajuda, palestras motivacionais. E isto é terrível. Nós devemos ficar preocupados quando saímos de uma pregação e esta pregação, este evangelho pregado, ele não nos confronta, ele não nos incomoda, porque na verdade o evangelho ele é isso, é desnudar o ser humano e revelar a santidade de Deus, a glória de Deus, é tratar os nossos corações pecaminosos, egoístas, é trabalhar o nosso ego, nos mostrando e demonstrando que na verdade nada somos e que carecemos constantemente do cuidado do Senhor, do amor do Senhor. O Evangelho, então, é algo que nos traz incômodo, mas que também nos traz alívio, nos traz esperança. Ele nos confronta, mas ele nos mostra um caminho. Ele, muitas vezes, nos incomoda, mas ele, na verdade, tem o intuito de nos santificar para a honra e glória do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado, porque podemos ouvir a Tua voz e trabalhe os nossos corações, para que não sejamos inconstantes, de um lado para o outro, com o vento de doutrinas, mas que possamos estar firmes, Senhor, na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos.